Olá você, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e nessa aula de hoje vamos falar referente a movimento de um corpo em uma superfície plana e inclinada sem atrito. Então, o que podemos falar sobre um corpo ao se movimentar em uma superfície plana e inclinada sem atrito? Observamos que quando colocamos um corpo no alto de uma superfície plana e inclinada sem atrito, esse corpo ele se desloca do ponto mais alto para o ponto mais baixo e ao se deslocar ele passa a ter uma certa aceleração. Então é importante verificar que se esse corpo possui aceleração, significa dizer então que este corpo está sujeito exatamente à ação de quem? De forças. Olha, então se esse corpo está sujeito à ação de forças, então vamos observar e vamos identificar essas forças que estão agindo nesse corpo? Muito bem. Então podemos verificar que este corpo ele vai estar sujeito a duas forças. Opa, duas forças sim. Uma força que é uma força de campo e outra força que é uma força de contato. Podemos observar que a força de campo que está agindo nesse corpo é exatamente a nossa força-peso. A força-peso, que é uma força, certo? Calculada como sendo o produto da massa vezes a gravidade, que tem direção vertical e sentido para o centro da Terra. Então, a força-peso, ela está agindo no corpo. Mas também podemos observar que devido ao contato entre as superfícies, nós vamos ter o que nós chamamos de uma força normal. A força normal é uma força com a qual a superfície do plano está exercendo no corpo. Olha, então observamos que se eu tenho duas forças atuantes nesse corpo, então eu vou caracterizar, eu vou dizer que são essas duas forças as forças responsáveis em provocar exatamente o que? Esse movimento do corpo ao longo do plano inclinado com uma certa aceleração. Então, se eu tenho essas duas forças, vamos fazer uma coisa? Vamos calcular a força resultante, pois eu sei o que? Se eu tenho essas duas forças, então eu devo ter uma força resultante alterando exatamente o que? A inércia desse corpo. Então, nós podemos calcular a força resultante de que maneira? De várias formas. Eu vou utilizar exatamente uma maneira muito fácil. Como? Eu vou traçar um eixo, paralelo ao plano inclinado e outro eixo perpendicular. Ou seja, eu vou considerar que esse eixo paralelo ao plano eu vou chamar do eixo X. E o eixo perpendicular ao plano eu vou chamar do eixo Y. Então, eu estou observando agora que eu vou poder fazer o que eu chamo de uma decomposição de forças. Ou seja, eu vou pegar essa força-peso e vou decompor a força-peso na direção do eixo X e na direção do eixo Y. Então, se eu decomponho a força-peso na direção do eixo X, eu vou encontrar uma força PX. Se eu decomponho a força-peso na direção do eixo Y, eu vou encontrar uma força PY. Então, olhe você, agora eu posso dizer que o nosso corpo ele vai estar sujeito a três forças. Uma força PX, uma força PY e a força normal. Ou seja, eu vejo que as forças PX e as forças PY, elas são oriundas da decomposição da força-peso em relação ao eixo X e ao eixo Y. Então, quando eu observo exatamente a ação dessas forças, quando eu verifico a ação da força PX, PY e normal, eu vejo que esse corpo, ao se deslocar ao longo do plano, ele só tem movimento na direção do eixo X. Então, vamos verificar? Se ele não tem movimento na direção do eixo Y, significa dizer o quê? Que essas forças que estão agindo na direção do eixo Y, elas se anulam. Então, olha, quais são as forças que agem na direção do eixo Y? Eu tenho a força normal e tenho a força PY. Então, eu posso afirmar sim, eu posso dizer sim que a força normal anula a força PY e a força PY anula a força normal. Então, amigos, eu vejo que a única força resultante que eu vou ter é a nossa força PX. Então, lógico, a PX vai ser ela, a força resultante. Vai ser ela sim a responsável em estar produzindo o movimento do corpo ao longo do plano inclinado. Então você percebe, olha só, você percebe que a força PX é ela, a força resultante. Opa! Se ela é a força resultante, de acordo com a segunda lei de Newton, eu posso dizer que força resultante é igual a massa de aceleração. Como a PX é a força resultante, então vem de lá.
eu posso dizer o quê? Que Px é igual a m vezes a. Muito bem. E aí eu posso calcular o quê? A equação da aceleração. Mas para e um momento. Vem cá. Como eu posso obter o valor de Px? Como eu posso obter o valor de Py? Observe que quando eu fiz a decomposição da força-peso em relação ao eixo x e ao eixo y, obtendo assim quem? Px e Py. Então eu verifico que nessa decomposição eu observo ali que eu posso utilizar as relações trigonométricas de quem? Do nosso triângulo retângulo. E eu posso verificar que Px, olha você que Px corresponde exatamente ao meu cateto oposto ao ângulo θ. Então assim, Px é igual a P seno θ e Py é igual a P cosseno θ. Então agora que eu já tenho equações, certo, para o cálculo de Px e Py, eu vou dizer que, sendo Px, a força resultante, que é igual a ma, eu posso dizer então que P seno θ é igual a ma. Peso, massa vezes gravidade. Então eu chego à equação da aceleração de um corpo ao se deslocar ao longo do plano inclinado. E verifico sim que essa aceleração pode ser calculada como sendo o produto de quem? Da gravidade vezes o seno do ângulo θ. Olha que interessante você! Essa equação é a equação que me dá a aceleração do corpo ao se deslocar ao longo de um plano inclinado sem atrito. E aí eu verifico o quê? Que essa aceleração ela só depende de quê, gente? Só depende do campo gravitacional e só depende de quem? Da inclinação do ângulo. Então é muito importante você verificar que quando um corpo se desloca ao longo de um plano inclinado sem atrito, a sua aceleração só depende do campo gravitacional e da inclinação do plano. Então eu vou dizer a você que este corpo, ao se deslocar ao longo do plano inclinado sem atrito, ele tem uma aceleração constante. Logo eu posso dizer que ele vai estar realizando sim um movimento retilíneo uniformemente variado, onde as equações do movimento retilíneo uniformemente variado podem ser aplicadas exatamente para quem? Para um plano inclinado sem atrito. Então, gente, essa é exatamente a nossa análise para o cálculo da aceleração em um plano inclinado sem atrito. Ok? Então, veja o nosso canal, veja o Banca Virtual, assine o nosso canal e dê um like dizendo se você gostou da nossa aula. Ok? Então, até a próxima aula no Banca Virtual.